versículo 41 em diante. Aleluia. Está com frio, irmão? Está calor? Está tranquilo? Está na bênção aí? Amém? Se tiver calor, a gente liga o ar. Se tiver com frio, a gente fecha as portas. Aliás, fechar a porta não pode, né? A norma de segurança tem que manter aberta. Amém? Mas amém. João capítulo 6, versículo 41 em diante. Quero que você acompanhe comigo essa leitura. A Bíblia diz assim: então, os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer desci do céu? Jesus, porém, respondeu: parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, e no último dia eu o ressuscitarei. Como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu que fui enviado por Deus o vi. E eu lhes digo a verdade: quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar sua carne para comer? Perguntavam. Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue, terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão, não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. E muitos de seus discípulos disseram: sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende? Aleluia. Só até aí. Amém, meus irmãos? Veja bem, Jesus, irmãos, nós estamos na semana que ainda está se falando muito sobre Natal, né? Sobre Natal. Natal nós comemoramos o nascimento de Jesus. E muitos de nós, irmãos, estamos vivendo um tempo bem atípico, bem diferente daquilo que nós estávamos acostumados. E eu tenho dito isso quase todos os dias. Eu creio que jamais nós vamos ver outra situação como essa que nós temos visto neste ano de 2020. Por quê? Porque a última morte foi em 1918, né, na gripe espanhola, durou 2 anos, e morreram muita gente, também ali um pouco por causa da guerra que existiu, e nós vimos que 100 anos, ou de 100 em 100 anos, mais ou menos, acontece algo dessa forma. Então eu creio que nós não veremos outra pandemia, outra número tão grande de mortes por causa de algo assim. Então, queridos, nós estamos vivendo um tempo bem atípico daquilo que nós vivíamos. E eu creio que nós não vamos ver de novo, graças a Deus, uma coisa dessa, amém? Mas, sabe, queridos, eu quero dizer para você que talvez esteja ruim para você. Quero falar que para Jesus também não foi fácil, não. As coisas para Jesus não foi fácil, a começar pelo seu nascimento. Imagina as mulheres aqui que estão presentes, que já deram à luz. Imagina você estar prestes a ganhar o seu filho ou sua filha e ter que andar no lombo de um jumento por volta de 100 quilômetros. Imagina, você quase ganhando o seu filho.
com dores de parto. A Bíblia diz que, em Lucas capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Maria estava com dores de parto e estava em cima do lombo de um jumento, andando. Por que ela estava em cima do lombo do jumento? Justamente porque Augusto César havia estipulado o recenseamento, e toda pessoa que morava, que nasceu naquela cidade, deveria retornar àquela cidade. Maria, José e Jesus, prestes a nascer, estavam em Nazaré. Eles tinham que voltar a Belém, e isso distanciava em torno de 145 quilômetros, né? Então era uma distância bem grande, não é verdade? E ali não é como nós saímos daqui e vamos até Uberaba, que é quase tudo plano. Tem uma ou duas, não, tem um bocado de subida, né? Que eu fui de bicicleta, misericórdia, um monte de subida, né, Luísa? Mas tem uma subidinha ou outra, mas não é como lá, que não é asfalto, é tudo cascalho, montes e vale, perigo de animal e perigo de salteadores. Então para Jesus também não foi fácil. Quando chegam na cidade, a cidade está cheia de gente para fazer o recenseamento, a contagem de gente. O que acontece? Não tem lugar nos hotéis, nas pensões daquela época, né? Hotel na época de hoje, mas não tem pensão naquela época. Então onde eles vão ficar? O único lugar onde tinha condições, até mesmo porque Jesus estava prestes a nascer, e eles não tinham outro lugar, senão ali se estabelecer dentro do estábulo, aonde tinha uma manjedoura. Então Jesus nasceu nesse ambiente. Você acha que para Jesus também foi fácil? Você acha que para Maria foi fácil, irmão? Você acha que para José foi fácil? Essa caminhada, essa jornada, não foi fácil também não. Então, querido, quero dizer para você que talvez você tenha tido um Natal não tão bom, uma passagem de Natal não tão boa, mas eu quero dizer para você, aquele que confia em Jesus, quem crer nele, coisas grandiosas ainda verão, mesmo que o seu Natal não foi essa bela coisa que você imagina. Amém, meus irmãos? E essa é a mensagem que eu quero trazer para você hoje. Que Jesus é aquele que nós possamos também lançar a nossa esperança a Ele. Por que a nossa esperança está nele? Por causa do capítulo 2 de Lucas, no versículo 14. Coloca por favor, querido. Lucas no capítulo 2, versículo 14. Há um anúncio que Deus faz através dos anjos, que serve para você e para mim. Eu quero ler com você. Lucas no capítulo 2, versículo 14. Olha que texto lindo, irmãos. O anjo anunciou isso aqui às pessoas, dizendo assim: glória a Deus no mais altos céus, e o que? Paz na terra, aleluia, paz na terra àqueles que Deus se agrada. Em outra tradução, paz na terra àqueles que Deus quer bem, e Deus quer bem a tua vida, por isso que paz vai reinar na sua casa, aleluia. Chega de falta de paz nos lares, chega de falta de paz no casamento, chega, irmãos, de falta de paz entre um pai e um filho. Chega de falta de paz. Quando nós olhamos e enxergamos para Jesus, quando nós contemplamos Ele, nós vamos ver a paz reinar no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa casa, aonde nós estivermos. A paz que Jesus dá é uma paz diferente. Obrigado, querido Edras. Qual a lição que nós aprendemos aqui? Aprendemos com esse anúncio, irmãos, o que o homem ainda não aprendeu, que muita gente ainda não aprendeu. O que é? Que o mundo não consegue ter paz. Sabe por quê? Porque a paz só existe por meio de Jesus, quando Deus enviou seu Filho à terra. Foi esse o anúncio que aconteceu. Jesus estava para nascer. Os anjos anunciaram. Diz que haverá paz na terra quando Jesus se estabelecer nela. Então, queridos, saiba de uma coisa que o mundo ainda não entendeu. Sabe ainda uma coisa que as pessoas no mundo ainda não entenderam: que só existe paz em Jesus, por meio de Jesus, através de Deus, o nosso Pai. Sabe, meus irmãos, talvez você ligue a televisão, tem ligado no noticiário, nos jornais, e tem visto a todo momento um estabelecimento de paz. Pessoas poderosas que estipulam a paz. Pessoas poderosas que começam a falar de paz. Mas a paz para eles é assim: faça o que eu estou dizendo, faça e cumpra o que eu estou pedindo, e nós vamos ter paz. Sabe que paz é essa?
É aquela que você não pode discordar das pessoas, é aquela que você não pode discordar do governo, é aquela que você não pode discordar de um governo poderoso, que quando você discorda ou pensa diferente dele, realmente parece que aí ele vai enviar um tomahawk, tem tomahawk até hoje? Um grande míssil naquela nação. Então isso não é paz, isso é uma falsa paz que o governo mundial tenta estabelecer. Sabe, irmãos, há ali uma grande nação, há ali também outra grande nação, e as nações parecem que estão em paz, não estão. Quando aquela dizer assim, não, eu vou parar de pagar esse tributo alto que você está me cobrando, e aí o que vai acontecer? O outro manda um míssil lá. Ou quando eu falar assim, corta as relações, nós vamos cortar as relações comerciais, eu não quero mais agora importar nem exportar coisa do seu país. Não quero nem mais não. Ali o outro já começa a olhar e falar assim, ei camarada, tem um bocado de míssil apontado para você. Não faz o que eu quero para você ver não, que eu vou mandar uns 2 míssilzinhos para destruir metade da sua cidade. Sabe, queridos, isso não é paz. Isso não é paz. Sabe aquelas pessoas, já viu aqueles parentes que nunca conversam um com o outro? Olha assim para a gente, acho que a gente é enjoado. Tem isso na minha casa, não sei se na sua tem. Na minha casa tem primos, assim, tios, né? Que parece que uns olham para os outros e falam assim, aquele fulano lá, não. Ou seja, um sobrinho parece que não dá bem com um tio. Mas aí, de repente, um tio ganha uma herança lá do pai dele, e aí o tio fica cheio de dinheiro. E aí o sobrinho passa um aperto, ou uma sobrinha passa um aperto. Aí ele começa a falar com o tio, por quê? Porque está interessado. Aí não falava antes, não é verdade? Mas agora está falando por quê? Porque há um interesse. Ei, isso não é paz. Paz só existe em Jesus. Se não tiver Jesus, não há paz. Não se engane, não se engane. E a paz que Jesus dá é aquela de João capítulo 14, no versículo 27. Coloca por favor aí, meu amigo. Olha para você ver que paz linda e maravilhosa que Jesus dá para a gente, meus irmãos. Olha a paz que Jesus dá para mim e para você. Olha o que Jesus estava dizendo para todos. Eu lhes deixo um presente. Que presente é esse? A minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Aleluia. Deixa eu dizer 2 palavrinhas que significam paz, para você entender o que é a paz que Jesus dá. Eu quero primeiro falar de Gênesis capítulo 26, versículo 29, que é a primeira palavra que eu quero falar de paz para você. Depois nós vamos voltar aqui em João capítulo 14, versículo 27. A primeira palavra é essa aqui, que havia uma orientação para Isaac. Isaac estava no meio de um conflito com o povo, e aí esse povo então vê que o Deus de Isaac é um Deus poderoso. Então eles começam a anunciar, eles começam a ter medo. Então eles vão e sugerem isso a Isaac. Fala assim, jure Isaac, que não nos fará mal, assim como nós nunca lhe fizemos mal. Sempre o tratamos bem e o despedimos em paz. E agora, veja como o Senhor o abençoou. Essa palavra paz aqui do original hebraico significa shalom. Shalom, que uns dizem para o outro, shalom, 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 a paz. É muito mais do que dizer e transmitir paz. Essa paz, irmãos, é um conceito. E que conceito é esse? É um conceito que a pessoa vai ter saúde, bem-estar, prosperidade, tranquilidade, sossego e segurança. Aleluia. A shalom que você fala para o seu irmão, a paz que você transmite para o seu irmão, não é só uma paz passageira, não. É um estado de vida que nós sentimos tranquilidade, sossego, bem-estar, saúde, prosperidade e segurança. Aleluia. Essa é a palavra shalom. Mas e no grego, pastor, qual que é a palavra? É a de João capítulo 14, versículo 27, coloca lá, Lucas. João capítulo 14, versículo 27, a palavra aqui de shalom, ela significa eirene. Eirene. Eirene é falar a palavra aportuguesada, tá, irmãos? É como falar shalom. Shalom é a palavra aportuguesada.
Do hebraico é um pouco diferente, no grego também, heiren, é um pouco diferente. Mas vamos falar como se lê no português, eirene. E o que essa palavra significa? Um estado de tranquilidade nacional, aleluia. É uma segurança, prosperidade, felicidade, harmonia, o caminho que leva à salvação. Então deixa eu te dizer uma coisa, só Deus, somente Deus pode dar paz e sossego na sua casa. Vou tratar a minha esposa bem, fazer tudo o que ela quer, eu vou ter paz. Vai nada, daqui a pouco ela quer mais. Vou tratar o meu marido bem, vou fazer tudo para ele, aí eu vou ter paz. Vai nada, porque ele vai querer mais. Você pode ter certeza. Mas agora pensa comigo. Eu vou para Jesus, vou olhar para o Senhor e eu vou ter paz. Aí sim, batata frita, se acertou. Aleluia. Você está entendendo, querido? É só com Jesus, irmão. A mulher vai tratar o marido segundo o que ele quer. Não, trate o seu marido segundo o Jesus quer. Oh, glória. Marido, trate a sua mulher segundo Jesus quer, não como você quer. Você vai ver que você vai ter paz pro resto da vida. Eita glória. A gente de vez em quando tem uns... Tem casal? Os casal entendem, né? De vez em quando tem uns altos e baixos. Mas se o marido quiser ficar pezão duro, achando que ele está certo, e não dá o braço a torcer, dançou, tadinho, que a mulher também sabe fazer isso. É ou não é? Se a mulher também fica durona no cantinho dela, e não dá o braço a torcer, dançou, mulher, que o marido também sabe fazer isso. Então vai viver em briga, em guerra o tempo todo. Qual é a solução? Se um deles olharem para Jesus, ver o exemplo do mestre, e ir, pedir perdão, e dizer, me perdoe porque eu fui um tolo, eu fui uma criança, eu fui infantil, eu fui imaturo. Você vai ver, querido, que as coisas vão começar a fluir de novo na sua casa. Por quê, irmãos? Porque muitos não têm desfrutado dessa paz. Por quê? Porque eles não conseguem olhar para Jesus de uma forma correta. Você está entendendo? Diga amém. Deixa eu conectar esse trem aqui. Só um instantinho, queridos. Tem hora que a minha rede some. Aleluia. Amém. Vai, meu filho, conecta. Não. Que a rede fica saindo aqui, irmãos, perdão, e aí eu fico sem a transmissão do Facebook. Aí, amém, glória a Deus. A rede fica caindo ali, e nós ficamos sem transmissão. Mas veja lá, veja comigo, irmãos. Por que muitos então, pastor, não têm desfrutado dessa shalom, dessa Irene? Por que muitos não têm vivido uma paz, um sossego, uma tranquilidade, uma segurança? Principalmente nos casamentos. Nossa. Irmão, deve ser ruim demais. O marido ficar assim com a pulga atrás da orelha, que a mulher foi para a academia. Meu Deus. O marido sai atrás dela, vai vigiar, vai correr atrás. Deve ser ruim demais o marido sair para trabalhar e passar alguns 15, 20 minutinhos, a mulher já pensar, o que esse sem vergonha está fazendo? Não entendeu? Deve ser triste demais, gente. A gente viver sem sossego, é ou não é? Deve ser ruim demais, irmãos. Por que muitos não têm desfrutado dessa paz? Eu vou falar para você. Porque não tem olhado com uma perspectiva correta para Jesus. Se você olhar para Jesus de uma forma errada, incorreta, você não vai conseguir achar essa paz. Então o que você precisa? Da perspectiva correta de quem é Jesus. Você só vai ter paz na sua vida quando você deixar Jesus reinar na sua casa, no seu trabalho. Quando você deixar Jesus reinar no seu pensamento, quando você deixar Jesus reinar no seu estilo de vida, quando você deixar Jesus reinar em tudo que você tem, você vai desfrutar dessa paz. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus é diferente desses dois governos que eu te mostrei. Aqui um governo fala assim, faz o que eu mando, senão nós não teremos paz. O outro vira e faz, também,
faz o que eu estou dizendo, senão nós não temos paz. E aí fica um querendo impor o reino do outro, para ter paz. Mas com Jesus não. A Bíblia diz que Jesus é assim, ele chega, bate na porta. Se alguém ouvir, abrir, ele entra. Aleluia. Jesus não impõe o seu reino. Olha que bênção. É por isso que Jesus é lindo, é maravilhoso. Minha rede caiu de novo. Oh, glória, amém. Olha o versículo 41 de João capítulo 6. Agora vamos voltar lá para a gente entender o que estava acontecendo com esse povo. Por que não havia paz? Por que muitos não desfrutam dessa paz? Por que muitos estão se alimentando incorretamente? Veja bem. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado: eu sou o pão que desceu do céu. Do grego aqui, irmãos, é murmurar. Essa palavra é goguzo. Falar o grego dessa palavra, murmurar, é goguzo. Significa o que, pastor? Olha para você, o tanto que essa palavra é terrível. Resmungar, dizer algo contra alguém em um tom baixo, secretamente, a alguém que está descontente. Presta atenção, irmão. Você já viu aquele tipo de pessoa que quer falar mal do outro? Vem cá, Juninho. Aí chegou o Esdras, né? Aí chega aí o Esdras, chega aí, passando aí. Uns pouco nós estamos ali na nossa casa, aí chega um primo nosso, o Esdras é um primo. Aí nós olha assim, olha lá, você viu lá o Esdras? É feio demais, né? Aquele cabelo dele é terrível. Mas tem coragem de usar um cabelo daquele, você entendeu? Eu não tinha coragem não, cara. Ô Esdras, como é que tá? Tá bom? Beleza? Ah, beleza. Beleza então, conversando com o Juninho aqui. Valeu, abraço. Gosto desse cara não, nem... É o primo mais enjoado da família. Rapaz, é enjoado, ele só conversa abobrinha, isso mesmo. E além de tudo é flamenguista. Ah, não é flamenguista não, é vascaíno. Ah não, vascaíno é você, né? Rapaz, é terrível esse homem aí, terrível. Você entendeu, irmão? Aquela pessoa que fica falando secretamente dos outros, que vai nos bastidores ali e fica baixinho, só... É esse aqui, ó, que estava fazendo isso aqui, ó. Sabe o que aconteceu? Jesus estava no meio do povo, no meio dos discípulos. Jesus estava ali, bonitão, falando. Primeiro, sabe o que aconteceu? Todo mundo chegou perto de Jesus porque ele fez um milagre extraordinário. Pegou 5 pão, 2 peixinhos, transformou pão e peixe para mais de 3.000 pessoas comer. Meu Deus do céu, pode você ver? Irmão, imagina se eu sou um padeiro e trabalhava lá naquela hora. Eu ia colar em Jesus, ó. Qual era o meu interesse? Que ele fizesse pão todo dia cedinho, ou no outro dia, eu juntava, vendia na minha padaria, não precisava nem acordar cedo, ó, beleza. Ou peixe, pescador. Qual era a profissão que tinha? Pescador na época. Se eu, toda vez que eu estivesse perto de Jesus, ele fizesse um tantão de peixe igual fez lá com Pedro, o que eu ia fazer? Nunca mais eu tinha que bater tarrafa naquela região do Mar da Galileia. Nunca mais. Por quê? Porque eu ia colar nele. Eu ia ficar junto dele. É ou não é? Então muita gente estava próxima de Jesus por causa do que ele oferecia. Só que quando ele vai e fala isso, eu sou o pão que desceu do céu, aí começou a causar uma estranheza no povo. Aí eles começaram a murmurar. Que palhaçada é essa? Isso aí é o filho de José e Maria? Como é que ele diz que ele é o pão que desceu do céu? Eles entendiam a linguagem. Por que eles entendiam? Porque eles conheciam o maná. O pai deles falava, tradicionalmente, explicava. Ó, meu filho, vou te falar um negócio. Seu avô comeu o maná que desceu do céu. Aí o menino crescia, tinha filho, falava para o filho dele, eu filho, e assim ia falando um para o outro. A tradição oral. Então eles falavam daquilo que tinha acontecido há muitos anos atrás. Então eles entenderam essa linguagem. Quando Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu, logo que eles pensou, esse cara é abusar demais, filho de José e Maria, carpinteiro das mãos grossas, cheio de pegar nessas madeiras aí, quer falar que é pão, quer falar que é o maná que desceu do céu, vai ser trouxa para lá. E começaram a murmurar, falar secretamente, aquele teatrinho que eu fiz aqui. Começou a falar mal de Jesus, só que Jesus é lindo. Jesus, ele é hexagorazo. Jesus, irmãos, ele conhece as coisas, mesmo sem ouvir dizer, porque Jesus já olha para a pessoa e faz a leitura de todo o seu interior. Aleluia. Por isso é melhor deixar o governo dele nos orientar
do que nós achar que podemos governar alguma coisa. É ou não é? Ele já nos conhece de dentro para fora, de fora para dentro, de trás, de lado, de cima para baixo. De todo jeito Jesus nos conhece. Então, meus irmãos, o que aconteceu aqui? O descontente, ele influencia negativamente as pessoas. O que aconteceu naquele momento? O que estava acontecendo? Você já viu aquele caso? Minha esposa trabalhou na loja de imóveis, de venda de imóveis, e era assim, ia lá uma pessoa comprava e ficava agradável o quê? Do atendimento, da entrega e da montagem. É assim, não é? Quando a gente compra alguma coisa, você vai lá e compra um guarda-roupa, você quer que entregue na mesma hora, é ou não é? Ninguém quer comprar um guarda-roupa e fala assim, daqui um mês eu te entrego. Você fala, nem, tu já vim comprar de última hora que eu estou precisando dele. Não é assim, irmãos? E aí, quando a pessoa te promete, não, posso te entregar amanhã, você fala, uau, está melhor do que na outra. Fui em uma, falou que uma semana. Fui na outra, falou que 5 dias. Agora eu fui aqui, você falou que 1 dia. Aí você vai ficar alegre, ou não é? Aí a pessoa fala, amanhã eu te entrego, e já vai o cara entregar e já monta. Aí você fala assim, uau, é aqui mesmo que eu compro, aí. É ou não é, irmão? E o que você faz quando você encontrar um seu parente? Quando você for comprar guarda-roupa, compra na loja do mané da esquina. Por quê? Porque ele entrega no outro dia, ainda entrega e monta no outro dia. Fiquei alegre demais. Aí você fala para 1 ou 2 pessoas, aquilo passa um tempo, você acaba esquecendo. Mas, se você for na loja do mané da esquina, e ele prometeu que ia entregar amanhã para você, aí você já ficou alegre, só que ele demorou 5 dias para te entregar. Aí você esperou no dia seguinte, nada. Aí você falou assim, vai ver que quebrou o caminhão? Vou ligar lá no outro dia, né? Você foi lá no sábado, não, você foi lá, vamos supor, você foi na quinta, ele prometeu que ia entregar na sexta. Não entregou, você falou assim, sábado cedinho eu ligo. Aí sábado cedinho você liga para ele, seu mané, você tá bom? Eu tive aí, comprei uma guarda-roupa, você falou que ia me entregar na sexta, que o caminhão, menino. Aí ele inventa a história, né? Você não é de ver que caiu o planeta Júpiter aqui no fundo da loja, eu não dou conta de entregar? Ele inventa a história que você sabe que é mentira. Aí ele fala assim, então tá bom, na segunda-feira eu te entrego. Eu falei, nossa, então tá bom, seu mané. Você já está muito alegre, nada. Segunda, 8 horas, 9, 10, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas da tarde, nada de guarda-roupa. Terça, nada de guarda-roupa. Você liga de novo. Quarta, nada de guarda-roupa. Você já está igual saindo fumaça da cabeça, tanta raiva que você está. O que vai acontecer com você? Quando você encontrar o seu irmão precisando de um guarda-roupa, compre qualquer lugar, menos no seu mané da esquina. Mentiroso, sem vergonha. Falou que entregava outra em 1 dia, demorou mais de 10 dias para me entregar. É assim ou não é, irmão? Quando o trem dá zebra, você fala para 200 de uma vez para não fazer aquilo. Mas quando o trem dá certo, você fala só para 1 ou 2. Então o que estava acontecendo ali com os discípulos? Eles viram que eles achavam que Jesus estava mentindo. E começou a murmurar um com o outro. Mentiroso, filho de José e Maria, pilantra, está dizendo que ele é pão que desceu do céu. Não gosta desse homem não. E aí, irmão, começou a se espalhar. Tinha muita gente ali. Não era só 12, 20, 500. Era muita gente. Muita gente. Então presta atenção. Um pouquinho só de fermento levedou quase toda a massa. Ou seja, um pouquinho só de murmuração começou a fazer todo mundo mudar de ideia quem era Jesus. E logo após ele ter feito o milagre do pão e do peixe. Olha para você ver que povo sem noção. Meu Deus. Você ganha comida à noite, a tarde inteira. Pode até levar um bocadinho para casa. Não é? De repente você está falando mal daquele que te deu o alimento. Meu, que povo sem noção. Presta atenção, querido. Por causa da verdade que Jesus falou, os descontentes começaram a falar mal dele. Sabe o que isso quer dizer? Pastor, eu sei que Jesus pode resgatar o meu filho, mas... Pastor, outro caso. Pastor, eu sei que Jesus pode resgatar e renovar o meu casamento, mas será que a pessoa está em condição intencional de deixar Jesus reinar na sua vida, no seu casamento, na sua finança, na sua saúde, para ver o resgate, o renovo que Ele quer fazer e te dar a paz que você merece? Você está entendendo, querido?
Por quê? Porque se tiver alguém te negativando, colocando coisa na sua cabeça, e você olhando para um olhar diferente, você não vai conseguir. O quê? Ver o que Jesus quer fazer na tua vida. Muitos sabem que Jesus pode fazer. Todo mundo sabe que Jesus é poderoso, é ou não é? Mas muitos duvidam que Ele pode restaurar um casamento. Alguns duvidam que Jesus pode resgatar um filho que se perdeu. Alguns duvidam que Jesus pode executar. Como é que eles duvidam? Não crendo verdadeiramente que Ele pode fazer e descansando nele. Esse aqui é o problema. Ah, pastor, estou sofrendo tanto tempo. Ah, mas para com isso, sofre um pouquinho, mas espera Jesus fazer. Calma, não é, Juninho? Compensa esperar um pouco, meu irmão. Só que o nosso tempo de espera às vezes é curto e isso traz problema. Olha para você ver no versículo 26 o que aconteceu aqui. Do mesmo capítulo. Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque eu lhes dei alimento. Olha aqui. Aquele povo estava atrás de Jesus, presta atenção nisso. As pessoas vão atrás de Jesus por aquilo que Ele oferece, não por aquilo que Ele é. Isso aqui é terrível. Isso aqui é muito terrível. Esse povo estava atrás de Jesus pelo que Ele oferecia. Ah lá, Ele mesmo falou. Vocês vêm atrás de mim não porque entenderam o que eu fiz, mas porque eu lhes dei alimento. Ou seja, quem guia vocês é o seu estômago, é a sua barriga, é o seu sentimento. Não seja guiado pelo sentimento, meu irmão. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Deixa Ele te guiar, deixa Ele te conduzir. Sabe, é como um filho rebelde. Como um filho rebelde que rejeita o pai a vida inteira. Mas quando ele tem noção de que o pai está prestes a receber uma grande herança, o que ele faz? Começa a beirar o pai. Filho rebelde, o pai falava, meu filho, vai estudar. Ah, vai estudar que nada, velho. Não gosto de estudar não. Ah, faz isso, meu filho, vai trabalhar. Ih, trabalhar, vou ver as suas custas, quem mandou me fazer, entendeu? O filho é rebelde a vida inteira. Mas quando ele entende, ou sabe, ou vê que o pai está prestes a ganhar uma herança, o que ele faz? Começa a beirar o pai e tratar diferente. Agora ele começa a tratar o pai diferente, não porque o pai é o pai dele, mas ele começa a tratar o pai diferente por causa daquilo que o pai pode oferecer. Olha aí, ó. Começaram a tratar Jesus mais ou menos diferente, por quê? Ai, Jesus, que bênção que o Senhor fez o pão e o peixe. Ai, Jesus, estava tão gostoso. Não comi um pão tão bom. Eita, Jesus, que peixe gostoso, hein? Parece até que o peixe nasceu ontem, já nasceu grande. Jesus, que delícia. O povo estava perto de Jesus. Mas quando Jesus, lá no 41, ele diz, eu é que sou o pão que desceu do céu. Aí, pronto, já foi motivo para criticar, para reclamar, para brigar. Ah, Jesus não é isso tudo não. Eu não aceito Jesus não. Olha para você ver, irmãos. Agora presta atenção no que eu vou dizer. No versículo 27. Somente Jesus insiste para que fiquemos com Ele naquilo que Ele é. Somente Ele. Ninguém mais. Olha para você ver o versículo 27 que ele disse. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam. Ô gente, esquece o pão e o peixe que eu fiz para vocês. É Jesus está dizendo. Comam a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna. Quem é o alimento que permanece para a vida eterna? Jesus, Ele mesmo está dizendo dele. Ô gente, para de se preocupar com pão, para de se preocupar com peixe. Gente, presta atenção, para de se preocupar com seu casamento. Uau, isso é forte, hein? Para de se preocupar com seu filho, para de se preocupar com seu trabalho, para de se preocupar com o dinheiro que você não está ganhando, para de se preocupar com pandemia. Olha para mim que eu vou resolver todo o problema da sua vida. É isso que Jesus está dizendo, irmão. É Ele mesmo que nos quer perto dEle. É Ele que nos quer. E Ele luta para que isso aconteça. Somente Ele luta para que um filho dEle permaneça ao lado dEle. Mesmo Ele sabendo que nós estamos querendo ficar perto dEle só por causa da comida. Só por causa do milagre. Só por causa da cura. Mesmo Ele sabendo isso. Jesus é lindo, é ou não é? Oh meu Deus. Sabe, irmãos, Jesus não vê o seu pecado.
Você tem pecado. Não estou dizendo que você não tem, você tem. Mas Jesus não vê. Por que ele não... Ah, mas pastor, a Bíblia diz que os nossos pecados e transgressões farem cessa em separação entre Deus e nós. Isso, na antiga aliança. Na nova aliança, Deus não olha o seu pecado. Porque se ele olhasse, tadinho de você, estaria fulminado. Mas o que a Bíblia diz? De uma vez por todas, Jesus sacrificou-se para que você agora pudesse ter acesso direto ao Pai. E te tornou templo e morada do Espírito Santo. Ou seja, Jesus não vê o seu pecado a ponto de se afastar de você. Ele sempre está dizendo: venham a mim, encontrem paz, encontre alimento, esperança, vitória. Mas venham a mim todos aqueles que estão cansados, desanimados, entristecidos, que eu aliviarei as vossas cargas. Só Ele pode fazer isso, irmãos. Só Jesus. Ninguém pode aliviar a nossa carga. Ninguém. Só Jesus Cristo. Por isso, Jesus pergunta, isso aqui que é lindo. Isso aqui é maravilhoso. Isso que Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Ou melhor, quem vocês dizem ou entendem que eu sou? É por isso que Jesus perguntou isso para os discípulos. E aí alguns olham para ele e falam assim: ah, o senhor é o Elias reencarnado. Não, o senhor é João Batista. Não, irmãos, Jesus também não estava dando uma aula de quem ele era. Jesus podia dizer: eu sou o príncipe da paz, eu sou o maravilhoso conselheiro, eu sou o pai da eternidade, eu sou o leão da tribo de Judá. Jesus podia estar dizendo: eu sou o forte guerreiro, eu sou a videira verdadeira, eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou o advogado, o amém, o autor da salvação. Jesus podia estar dizendo, dando uma aula: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o início, eu sou o fim, eu sou a verdade, o caminho, a vida, eu sou a luz do mundo, o rei das nações, eu sou a ressurreição, o rei dos reis, o cordeiro de Deus, eu sou tudo. Mas ele não estava dando uma aula, ele estava perguntando: quem que você diz que eu sou? O que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo sentir a perspectiva: nossa, o que nós falamos que ele é para a nossa vida? Se é só aquele que nos dá o alimento, ou é aquele que eu quero ficar no pé dele, grudado o tempo todo? Ele quer saber o que você diz a respeito dele, não para te condenar, mas ele quer entender como que você tem Jesus na tua vida, meu irmão. Mas para que você tenha convicção no seu coração de quem ele é. Oh, meu irmão. Você sabia que a sua fé vai operar da forma como você olha Jesus? Você sabia disso? A sua fé só vai operar do jeito que você olha para ele. Talvez alguns aqui vão olhar para Jesus como aquele que cura. Então você vai receber cura na sua vida. Tenho certeza disso, porque você tem fé nisso. Talvez você vai ver Jesus como aquele que deixou toda a sua riqueza na cruz para que te tornasse próspero. Você vai ser próspero por causa dessa fé que você tem. Então preste atenção no que eu vou dizer. A maneira de como você enxerga Jesus será a maneira de como a sua fé vai operar. Então eu te pergunto: quem é Jesus para você? Para aqueles lá, quem era Jesus para eles? Era aquele mentiroso. Jesus era um mentiroso para os judeus, para os fariseus. Jesus era aquele que mentia. Por quê? Eu sou o pão que desceu do céu. Mentira, filho de José e Maria falando que é pão. Olha lá, trem feio desse é Jesus. É esse falando, viu? Feio demais tal de Jesus, falando que é pão. Ai, nem te ligo, nem te telefono, seu Jesus feio. Era assim que eles falavam de Jesus. Você está entendendo? Diga amém, irmão. Amém. Presta atenção. Ali tinha duas classes de pessoas: seguidor e discípulo. Repita comigo: seguidor e discípulo. Seguidor é quem? Hoje você sabe quem é seguidor. Hoje fica mais fácil saber quem é seguidor, é ou não é? Você abre uma conta no Instagram, já logo tem um te seguindo. Talvez nem te conheça, nunca nem tomou um café junto com você, mas te segue, é ou não é? Então, irmãos, presta atenção. O seguidor é aquele que te segue pelo que você posta. Você vai lá e posta: eu amo arroz com feijão. Aí um tanto de gente com arroz com feijão começa a te seguir. Eu também gosto de arroz com feijão. Quando arroz com feijão é bom? Arroz com feijão é tudo na minha vida. Oh, feijão bom, feijão cozido na hora, arrozinho branquinho. Aí começa aquele tanto de comentário. A pessoa começa a te seguir só por causa do arroz com feijão.
Mas é a diferença do seguidor com o discípulo. O seguidor te segue, nem sabe quem você é. O discípulo não. Ele fica com você pelo aquilo que você é. Por isso que Jesus chega num momento, determinado momento, e fala assim, lá no finalzinho, capítulo, do versículo 61 em diante. Jesus vira para os discípulos e fala assim, não quereis ir vós também? Por quê? Porque muitos começaram a sair de perto dele. Porque ele declarou por 2 vezes. E por 2 vezes o povo começou a murmurar. Por 2 vezes ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os seus pais comeram maná no deserto e morreram. Agora veja bem, irmãos. Olha que coisa linda que Jesus está dizendo. O maná é o próprio Jesus. 40 anos aquele povo comeu maná no deserto. Por 40 anos acontecia uma mágica ali, um milagre tão lindo que às vezes a gente não percebe. Primeira coisa, antes que caísse o maná, caiu o orvalho. Olha que coisa bonita. Deus se preocupa tanto com você, que Ele não queria que a sua comida caísse no chão, empoeirava, pegava sujeira, bicho. Não. Ele fazia primeiro o orvalho cair todas as manhãs. Caiu o orvalho, limpava tudo, depois o maná caía. Aleluia. Aí a pessoa podia colher com alegria, comer o maná. Só que tinha um problema. Não guarde o maná para outro dia. Muitas pessoas guardavam o maná. Por que eles guardavam? Falei, vai que amanhã não tem, né? E eu já estou ficando gordinho, quero comer mais um cadinho amanhã. Então vou esperar e vou guardar um pouquinho para amanhã eu comer mais. Eita glória! Aí o que acontecia? Ele ia pegar o maná, estava podre, perdia, fedido. Não tem. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que Jesus está querendo que você entenda? Que Ele é suprimento na tua casa todos os dias. Jesus não foi suprimento lá no passado e agora te esqueceu. Muita gente fala isso de Jesus. É a mentira, é o jeito que está olhando errado para o mestre. Ei, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e será eternamente com você. Se ontem te curou, Ele vai te curar hoje. Se ontem Ele te deu uma bênção, vai te dar uma bênção hoje. Se ontem Ele te protegeu, Ele vai te proteger hoje. Se ontem Ele te nutriu, Ele vai te nutrir hoje. Ele vai te fazer prosperar, Ele vai te fazer caminhar em lugares altos, porque Ele te ama. Veja corretamente quem é Jesus. Só que seus olhos têm que estar nele, comendo maravilhosamente a carne e o sangue dele. Só Ele pode nos dar esse ambiente. Ninguém mais, aleluia. Sabe, meus queridos, agora, o que aconteceu? O povo também rejeitou o maná. Deus, Moisés, nós não queremos essa trem branco aí. Nós não queremos mais esse pão branco. Faça o seguinte, peça a Deus que mande carne. Nós queremos é carne. Deus mais uma vez, o Deus misericordioso, mandou carne para aquele povo. Estava tão alucinado. Já viu aquele ditado que diz que como é que é? Come mel e se lambuzam? Não tem assim, não tem? Come muito mel, se lambuza. Não tem assim, né? Come muito. Esqueci como é que é o provérbio aí. Mas foi o povo lá com as codornizes. Eu estava tão com vontade de comer uma carninha, que comeram tanto, saiu carne pelo ouvido, saiu carne pelo nariz, muitos morreram. Por quê, irmãos? Porque rejeitaram o maná. Sabe por que as pessoas vão sofrer? Sabe por que os casamentos não vão dar certo? Sabe por que a vida não vai ser bem vivida? Porque muitos vão rejeitar Jesus. Mas você quer saber da boa história, do bom lado? É que muitos vão viver em vitória, de bênção em bênção, porque vão aceitar Jesus como seu Senhor. Só Ele pode nos garantir vitória. Eu creio que você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu creio que você já professou isso no lugar público. Se não tiver feito, esse é o dia de você fazer isso. Esse é o dia de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E a pergunta é, se tem alguém no nosso meio que ainda não fez isso publicamente. Eu com 14 anos de idade aceitei Jesus. Um rapaz que me levou para a igreja, primeiro foi para um jogo, um momento com esportes. Havia uma gincana na igreja
E ali havia muitos jogos de peteca, de bola, de futebol. Bola e futebol é a mesma coisa, né? De vôlei, de não sei o quê. E eu era um menino que praticava muito esporte naquela época, com 14 anos. Então ele falou: Adailton, quero te levar lá na gincana. Não falou levar na igreja. Aí eu falei: opa, tô dentro. E aí eu fui, cheguei, joguei, brinquei, comi, me diverti. Aí ele falou: à noite agora o pagamento seu é sair na igreja comigo. Eu falei: embora, já estou aqui mesmo. Entrei na igreja, o pastor pregava aquela noite. E ele perguntou: alguém quer aceitar Jesus? Parece que estava pregando, era para mim, falando coisas minhas. Todo mundo já sentiu isso, né? Sabe o que é isso? Chama-se Espírito Santo de Deus. E naquele dia, 14 aninhos, eu levantei a mão. O povo aplaudiu, fiquei com vergonha. 14 aninhos. E aí eu sei que eles falaram: esse menino acaba de aceitar Jesus, esse menino vai ser uma bênção. Aí eu, sou uma bênção, aleluia. Receba a palavra que Jesus profere na sua vida, receba ela com gratidão. Por isso que compensa aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Não despreze, não rejeite o maná que desceu do céu. Lembra o primeiro versículo que nós lemos no início desse culto? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça. E esta é a verdade, que Deus enviou seu Filho não para condenar o mundo, versículo 27, versículo 17, mas para salvá-lo. Oh, maravilha. Jesus não vai condenar ninguém que aceitou ele, mas a pessoa vai ter uma decepção muito grande, aquele que o rejeitou. Você está entendendo, querido? Então essa é a noite de que você que já aceitou Jesus, amém. Mas você que ainda não aceitou Jesus, se puder dar um sinalzinho com a sua mão que sim, eu quero orar por você. Amém. Aleluia. Creio que todos já fizeram isso. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero te abençoar. Você pode se colocar de pé. Perdão, assenta, irmão. Assenta. Por favor, me desculpe. Toma aqui, Ana. Eu quero que você tenha um momento especial com você e Deus agora. Porque é em vão você vir no culto começo, ouvir, talvez você não consiga gravar muita coisa na sua mente. Eu quero que você escreva nesse papel. Eu quero que você escreva nesse papel 2 coisas. O que mais te chamou a atenção nessa noite? O que Deus está falando contigo essa noite? Escreva nesse papel. E a segunda coisa é: o que você vai fazer de agora em diante com isso que você ouviu Deus falar contigo essa noite? Você não tiver caneta, a irmã, a diaconisa Adriana vai te entregar uma caneta, ok? Você poderá anotar essa perspectiva. Mas anote, o que te chamou a atenção nessa palavra? O que Deus falou contigo nessa palavra? O que foi que Deus falou com você que te mexeu no seu interior? E a segunda pergunta é: o que você vai fazer agora, a partir desse momento, com aquilo que você ouviu? Qual é o passo que você vai dar prático? Você vai dar. Isso é só você e você. Não pergunte seu marido, sua mãe, o vizinho do lado, não pergunte ninguém. É só você e Deus. Faça agora, em nome de Jesus. O que Deus tem falado com você? Anote. Eu não quero esse papel de volta, irmão. Ele é seu, tá? Pode ficar tranquilo, que eu não vou tomar ele, eu não quero ele de volta. Ele é seu para que você possa guardar dentro da sua Bíblia. E quando você abrir a sua Bíblia no dia 27, e quando você abrir a sua Bíblia em João 6, que você vai colocar em João 6, você vai olhar para esse papel e dizer assim: nossa, olha o que Deus falou comigo no dia 27 de dezembro de 2020. Você vai se maravilhar com aquilo que Deus falou contigo hoje. Isso vai ficar com você, você vai colocar esse papel dentro da sua Bíblia. Amém? Agradeço nossos irmãos do Instagram que estiveram conosco. Em nome de Jesus, muito obrigado. Deus abençoe.
Sejam agraciados, altamente favorecidos, profundamente amados, em nome de Jesus. Deus abençoe meus irmãos. Grande abraço.